Como é que o senhor consegue conciliar a profissão de médico, a vida militar e o pastor Valdir Lucena? Tadeu, é interessante, muita gente me pergunta sobre isso, até quem brinca, o senhor é 3 em 1. Sim. Mas olha, Tadeu, na verdade, tudo começa com uma criação num lar evangélico e um ensinamento bíblico de que deveria ter meus propósitos, todos os meus sonhos alinhados aos sonhos de Deus. Isso acabou me levando a entender que, como no meu coração eu queria ser médico, e aí lutei para ser médico, estudei, mamãe dizia, tem que fazer a sua parte, Deus faz o que não pode e tal. E foi assim que fui ensinado e doutrinado. E quando chegou a época de vestibular, a dificuldade de passar no vestibular de medicina, que hoje também é muito difícil, direito, medicina, engenharia, né? E eu fiz um voto, olha, se eu passar no vestibular, eu quero ser um acadêmico envolvido com tuas coisas, Senhor, e tal. Era um voto. Aí passei no vestibular. E durante todo o tempo de acadêmico, a gente se envolveu com Deus na universidade, e existia um grupo de Aliança Bíblica Universitária, que também tinha no período de científico, que era chamada Aliança Bíblica Secundária. E isso acabou me dando espaço para cumprir o meu voto de um acadêmico de medicina envolvido com Deus. Quando chega o tempo de encerrar o curso, aí tem que fazer uma residência, passar na residência, tem que fazer uma pós-graduação, passar. Aí vem os votos. Senhor, se tu me aprovar na residência, eu prometo que na residência vou ser um instrumento teu para dar testemunho e tal. Aí as coisas vão acontecendo. E depois, como médico, a gente fez concurso para o INAMPS. Na época era uma coisa difícil entrar no INAMPS, um concurso de 17 mil candidatos para 200 vagas, o último concurso do INAMPS em 1980. E aí eu dizia ao Senhor, se eu for um dia médico do INAMPS, eu vou passar a minha vida todo dia no INAMPS, falando de ti todo dia. O pessoal vai chegar e eu vou falar de Deus, eu vou falar de Deus. E Tadeu, eu tive o privilégio de passar 32 anos no INAMPS falando de Deus, isso foi muito gratificante para mim. Isso vale para a carreira militar também. Eu queria ser médico. Meu pai era sargento do Exército e eu tive uma influência dele pelo testemunho que ele dava, a vibração pelo Exército, o carinho que ele tinha pela farda, aquela coisa. Aí eu disse, rapaz, eu queria ser um médico militar, de preferência cirurgião do Exército. Quando fui prestar o concurso, fiz também o voto. Então, durante a minha carreira militar, eu vou falar todo dia. Esse compromisso do voto é que me deu esse entusiasmo. O pastor entrou, como falava a mãe de Deus, aí, rapaz, você podia dar um testemunho no encontro de casais, da sua vida como médico, da sua vida como militar. Então, aí dava o tema e a gente ia desenvolvendo, e isso acabou acontecendo de fato. E aí, quase 35 anos, Marco, trabalhando em encontro de casais. E para a honra e glória do Senhor, encontro de jovens, sempre nessa empolgação de que o jovem deve colocar a sua vida à disposição do Senhor, e tudo que fizer, faça pensando nisso. Que vai. E Deus não é que vai ter essa recompensa por ser um Deus provedor, mas as coisas elas vão acontecer mais fáceis, inclusive eu entendo assim. Como foi a dificuldade de testemunhar do Senhor Jesus no Exército? Como médico do Exército, dirigindo entidades de saúde do Exército? Marco, eu tive muita dificuldade, não é? Porque havia um entendimento que a gente não deveria misturar as coisas. Aí eu, como tenente, iniciei a carreira como primeiro tenente médico, né? Então, para baixo era fácil, porque eu era o tenente, eu falava para sargento com autoridade, com subtenente, mas quando eu ia falar para o capitão e para o major, eu dizia, olha, mistura as coisas não. O negócio de militar não mistura com igreja, não. Você quer transformar isso aqui numa igreja e tal. Eu sempre encontrei uma resistênciazinha, mas Deus sempre me deu livramento, sempre me deu discernimento para não ser antipático na forma de passar esse amor que Deus colocou no coração, esse Jesus Cristo, que na verdade ele não é complicado, é amoroso. Então, quando eu ia passar, eu pedia orientação para passar de uma forma que não me tornasse antipático. Mas encontrei muita reação, Marco. Não foi fácil, não, durante a carreira inteira.